Olá, sou Pedro Gilmar e você está no canal Teologia Reflexiva, onde aprofundamos as questões da fé de maneira crítica e coerente. Preste atenção nesse versículo. Em 1 Coríntios 14:4, Paulo diz: "O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja." Prestou? Então vamos começar. Se essa frase fosse interpretada literalmente, o próprio texto de Paulo se autodestruiria. Ele critica claramente o falar em línguas sem interpretação, dizendo que não traz benefícios, pois sem entendimento não há edificação. 1 Coríntios 14:2. Se ao mesmo tempo ele afirmasse que falar em línguas sem entendimento edifica a pessoa, isso criaria uma contradição interna no texto. Aqui, o princípio da não contradição é fundamental. Paulo não pode afirmar que algo é inútil, falar em línguas sem interpretação, e, ao mesmo tempo, afirmar que isso edifica a pessoa. Esses dois enunciados se contradizem, de acordo com o princípio do terceiro excluído. Ou falar em línguas sem interpretação edifica, ou não edifica. Não há uma terceira possibilidade entre esses dois extremos. Assim, se Paulo estivesse afirmando ambas as coisas, estaria violando esse princípio e destruía seu próprio argumento. Além disso, o princípio da identidade também está em jogo. Paulo tem que ser consistente com o que ele diz. Se ele definiu que edificação está ligada ao entendimento, ele não pode, ao mesmo tempo, afirmar que edificação ocorre sem entendimento. Essa inconsistência desrespeita o princípio da identidade e sustenta que uma coisa é o que é e não pode ser outra coisa ao mesmo tempo. Se Paulo estivesse realmente tratando essas duas afirmações, uma que diz que é inútil e outra que diz que edifica, como igualmente válidas, seu argumento se anularia, o texto se destruiria, pois Paulo estaria afirmando coisas opostas dentro do mesmo contexto. Isso tornaria os argumentos de Paulo inválidos e confusos, algo que ele claramente não faria, já que é sempre lógico e coerente. A única forma de evitar essa contradição no texto é entender a frase como ironia, porque, se fosse literal, o próprio texto se contradiziria e implodiria. O conceito de falar consigo mesmo é exatamente o que Paulo quer criticar. Falar consigo mesmo, no sentido literal, é realizar um diálogo interno em que há compreensão e reflexão. Mas aqui Paulo está expondo o absurdo dessa ideia. Falar em línguas sem saber o que está dizendo é como tentar ter uma conversa consigo mesmo onde nada é entendido. Não há lógica, não há crescimento espiritual, porque o próprio falante não compreende o que está dizendo. O que deveria ser uma edificação, no sentido de fortalecimento espiritual, acaba sendo uma prática vazia, onde a pessoa está falando para o vazio. Edificar, no contexto bíblico, significa construir, fortalecer ou melhorar espiritualmente. Para que isso aconteça, é necessário que haja entendimento. A edificação acontece quando algo é compreendido e aprendido, e isso aprofunda a fé. No entanto, falar em línguas sem entendimento vai contra essa ideia de edificação, pois ninguém está sendo espiritualmente fortalecido, nem mesmo quem está falando. Como alguém pode se edificar se não entende suas próprias palavras? Esse é o ponto central da ironia de Paulo. Ao usar a frase edifica-se a si mesmo, Paulo está destacando o absurdo dessa prática. Se o falante não entende o que está dizendo, não há como ele estar se edificando. Na realidade, a pessoa está apenas emitindo sons sem sentidos. Falar consigo mesmo, nesse contexto, é completamente inútil, porque, sem entendimento, não há nenhum tipo de benefício, nem para quem fala, nem para quem ouve. A lógica de Paulo é clara. O verdadeiro propósito dos dons espirituais é edificar a comunidade. E isso só pode ser feito através de compreensão. Falar em línguas sem que ninguém entenda, nem mesmo o próprio falante, vai contra esse princípio. Paulo exorta a profecia justamente porque é clara e compreensível, e isso traz edificação para todos. Portanto, a ironia de Paulo serve para enfatizar a inutilidade de falar em línguas sem interpretação, pois não há como alguém se edificar ou falar consigo mesmo de maneira significativa, sem entender o que está sendo dito. Agora, se essa frase não fosse irônica, Paulo estaria cometendo o erro lógico em seu argumento. Ele seria contraditório, pois como alguém poderia se edificar dizendo algo que nem ele compreende?
Paulo é um escritor inteligente e não cometeria esse tipo de erro. A ironia é proposital, justamente para mostrar o quão absurdo é a ideia de edificar sem entender. Se não fosse uma ironia, pareceria que Paulo estava fazendo confusão, quando na verdade ele está usando essa estratégia retórica para destacar o ponto de que sem entendimento não há edificação. Obrigado por acompanhar até o final. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu gostei, curta e compartilhe para que mais pessoas possam pensar logicamente com a gente. Até o próximo vídeo.